Olá, pessoal! Todos são muito bem-vindos a mais uma aula do nosso Panorama da Bíblia. Hoje falando sobre o livro de Números, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, o quarto livro da Bíblia Sagrada. Esse é o nosso curso. Temos aí gravado já todo o panorama da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, 66 livros. Tem outros vídeos aí no meu canal, o curso de teologia, curso básico de teologia, pregações. Se inscreva no canal, comente se gostar do conteúdo e me siga lá no Instagram, @Pastor Daniel Dutra, para a gente estar mais perto no dia a dia, onde eu posto lá as minhas ideias e os próximos trabalhos aqui, os próximos vídeos para o YouTube. Vamos lá hoje então falar sobre o quarto livro da Bíblia, né? O livro de Números. Algumas curiosidades. Números tem 36 capítulos, 1288 versículos. O quarto livro da Bíblia, Números, tem 36 capítulos, 1288 versículos, né? O que esse livro fala? Esse livro fala de relatos referente a Israel, né, o povo de Deus ali, o povo de Israel, o povo judeu, no deserto. Se você estiver acompanhando as aulas já, eles saíram lá do Egito, né, e agora estão rumo à terra prometida, eles estão no deserto. Então esse livro relata sobre isso. Mas por que o número? Por que o nome, né, Números? Porque este livro fala duas vezes que o povo de Israel foi contado, foi numerado. Deus mandou aqueles homens sair à guerra, 20 anos para cima. Então tinha que contar quantas pessoas estavam aptas para a guerra nas 12 tribos de Israel, quantos homens poderiam guerrear. Então eles estão indo para Canaã. Números é a continuação do livro de Êxodo, da saída do Egito. E ele então, por isso, leva esse número. Talvez você nunca leu esse livro, né? Eu desafio você a ler. Então você assiste o vídeo e lê o livro, ou você para aqui o vídeo, lê a Bíblia, depois você assiste o vídeo, para que você entenda melhor o que nós estamos falando aqui. Não é impossível você entender este livro da Bíblia. Uma curiosidade, o livro de Números é o livro menos citado no Novo Testamento, tá? É um dos livros do Antigo Testamento menos citado no Novo Testamento. Apenas 16 referências no Novo Testamento sobre o livro de Números. Vamos ver então a autoria. A autoria do livro de Números, do ponto de vista conservador, né, a opinião tradicional é que o livro de Números é de caráter histórico, né, foi composto por Moisés. O livro tem uma história ali e foi composto por Moisés. Alguns críticos, né, dizem que foi Esdras o responsável final do livro do Pentateuco, embora Moisés tivesse associado as origens desse material. Tá? Isso também é de menos importância. Quem escreveu o livro? O importante é que o livro está no cânon sagrado, é um livro inspirado e cremos, o cristão crê que é um livro, um presente de Deus para a nossa presente geração. O Pentateuco, né, ele se divide em 5 livros. É uma série da Bíblia, né? A Bíblia é dividida por seções. Nós estamos numa seção aqui, o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. O que é o livro de Gênesis? Formação do mundo, os primeiros patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Livro de Êxodo, nascimento de Moisés, libertação do Egito. Levítico, as leis do povo no deserto. Números, o povo no deserto, caminhando para a terra. E Deuteronômio é a segunda leitura da lei, a repetição da lei, tá? Então, espero que você esteja acompanhando essa sessão aqui de Gênesis a Deuteronômio. Olha lá, né? Então, eu coloquei aqui.
Gênesis, formação do mundo, os patriarcas. Êxodo, chamado de Moisés. Levítico, leis diversas. Números, o povo no deserto. E Deuteronômio, segunda leitura da lei, tá? Para ajudar você a entender o Pentateuco. Vamos lá. 40 anos no deserto. Você sabia que o povo de Israel demorou 40 anos para chegar até o seu destino? Uma viagem que poderia ter durado poucas semanas, mas eles tiveram que ficar 40 anos para serem tratados por Deus, para serem ensinados por Deus. Esse livro expressa o tratamento de Deus com a humanidade, muitas vezes corrigindo, ensinando, trazendo coisas para que o ser humano perceba que ele depende de Deus, tá? Então, uma viagem que poderia ter durado poucas semanas durou 40 anos e muitos, né, na realidade, aquela geração não pôde entrar na Terra Prometida, inclusive o próprio Moisés. Vamos lá. Acho interessante destacar a organização do arraial. Olha Números capítulo 2, verso 1. Eu vou colocar aqui algumas partes do livro para trazer aqui um panorama, algumas ideias para você. Tá? Não vou falar do livro inteiro, porque aqui o vídeo, o objetivo é ser curto. Mas, olha lá, a organização do arraial de Israel. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: os filhos de Israel se acamparão junto ao seu estandarte, segundo as suas insígnias da casa de seus pais. Ao redor de frente para a tenda da congregação se acamparão. Eu acho isso aqui assim muito bonito, essa organização. Né? Deus mandou as tribos ficarem numa ordem. Tinha um tabernáculo, né, que já falamos aqui em outra aula passada, depois você assiste ali o livro, né, os vídeos anteriores, já falamos o que é o tabernáculo. Acho que na aula do livro de Levíticos eu falei sobre o tabernáculo. Então tinha um tabernáculo, e aquelas tribos, então, elas tinham que estar ali na frente do tabernáculo em uma divisão, dividida em 4 grupos de 3 tribos, tá? Sendo que cada tribo tinha um líder. Então, por exemplo, a bandeira de Judá, né, ficava Judá, Issacar e Zebulon, ficavam ao lado leste do tabernáculo. Ruben, a bandeira de Ruben ficava Ruben, Simeão e Gade, ficaram do lado sul. Efraim, ficava Efraim, Manassés e Benjamim, ao lado oeste. Dan, ficava Dan, Asser e Naftali, ficaram do lado norte. E os levitas, né, e o próprio tabernáculo ficava no meio dessas 12 tribos. Então, interessante que durante a viagem eles paravam para fazer o culto ali no tabernáculo, eles tinham que ficar nessa ordem. E eu trago uma reflexão aqui, como que a obra de Deus, desde aquela época, era feita com ordem e decência, né? Não tinha confusão, não tinha desordem, era uma coisa organizada. E como é bonito, né, a gente trabalhar em coisas, em lugares que são organizados. Importante também aqui falar sobre os levitas, né? Que era essa tribo de uma maneira que foi privilegiada. Os levitas, olha lá, disse o Senhor a Moisés: fale chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam, e cumpra os seus deveres para com ele, para com todo o povo, diante da tenda da congregação, para ministrarem no tabernáculo. Então Deus, por sua livre escolha e soberana vontade, escolheu a tribo de Levi para ser a tribo que faria o culto, né, o sacerdócio. Eles foram escolhidos, né, para levar as demais tribos à presença de Deus. Então eles que montavam, desmontavam o tabernáculo, eles que faziam a cerimônia de culto, né, porque eles foram escolhidos, essa tribo, né, tribo de Levi, para ser a tribo que apresentassem, né, os deveres de ministrarem no tabernáculo. Então, se você não sabia disso, né, fica esse aprendizado também nesse vídeo. Uma das coisas que vai acontecer nessa caminhada do deserto é o povo murmurando, reclamando. Então, o Números vai registrando esse tratamento de Deus com o povo. A reclamação sobre o maná, Números 11. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembrando-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, da cebola, dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná.
Não sei se você já ouviu falar sobre o maná. Como o povo estava no deserto, saindo do Egito rumo à terra prometida, Deus preparou um alimento celestial para eles. Essa refeição, eles não precisavam trabalhar para obtê-la. Durante a madrugada, aparecia no campo tipo uma semente de coentro, algo branco, difícil de explicar, né? E aquilo era o chamado pão, o pão deles, o maná. Eles faziam com aquele pão, comiam moído, comiam assado, faziam bolos. E aquele pão alimentava aquele povo. Olha como que era, hein? Só que eles estavam reclamando. Que saudade do Egito, que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos. Mas, gente, eles eram escravos lá. Eles eram escravos, né? E Deus libertou eles através da sua mão poderosa, Arão e Moisés, do jugo de Faraó. Mas eles estão reclamando, né? Reclamando. Então, por isso que eu falei que demorou 40 anos ali, essa caminhada que poderia ser feita em poucas semanas. E um líder cansado, o livro de Números registra Moisés, exausto. Olha lá, concebi eu porventura todo este povo? Dei-o eu à luz para que me digas, levanta-o, leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, a terra que sob o juramento prometeste a seus pais? Onde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo, dá-nos carne que possamos comer. Eu sozinho não posso levar este povo, pois me é pesar demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço. Se tenho achado favor aos teus olhos, não me deixe ver a minha miséria. Aqui mostra, né, o registro da limitação, do esgotamento emocional de Moisés, um líder cansado, o povo reclamando dos pepinos, dos melões, que saudade do Egito. Moisés fala, Deus, eles são muito ingratos, né? Deus tem demonstrado tantas manifestações de poder, de milagres. O Mar Vermelho se abriu, tem o maná, né? Tem água que sai da rocha, tem água salgada que vira doce. E o povo está reclamando. Moisés fala, eu cansei, né? Deus me mata logo, né? Então mostra que Moisés era um ser humano vulnerável, uma pessoa como nós, humano, altos e baixos, tristezas, alegrias. Isso é bom, né? Que a Bíblia não esconde e nos fortalece olhar para os nossos heróis da fé e ver que eram tão limitados quanto nós. Também temos um fato interessante aqui no livro, que é o relatório dos espias. Enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhe, subiu Neguebe e penetrando as montanhas, vede a terra que tal é, o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se é poucos ou muitos. Então, Moisés estava guiando esse povo rumo à terra prometida e é claro que haveria guerras até chegar ao completo domínio dessa terra. Aí você fala assim, nossa, mas Deus, né, tirou um povo para colocar outro. A questão é que essa terra já foi dada lá em Gênesis para Moisés, para Abraão, né? Essa terra foi dada como terra prometida e no contexto ali, ou você matava ou você morria. Ou seja, ali ou eles invadiam ou eles eram invadidos, né? Então não misture o tempo histórico com o tempo que a gente vive hoje, né? Era uma outra realidade e sabemos que existe todo um contexto histórico e uma promessa sobre essa terra também. Então Moisés, obedecendo a ordem de Vias, envia, né? Precisava saber se aquela terra era boa, se era fértil, se aquela terra tinha pessoas fracas ou fortes. E assim, Deus manda os seus espias. E eles voltam de lá com muito bonito esse trecho, com cacho de uva, com romãs e figos. Eles falam, olha, a terra é boa, mas olha, tem uma notícia ruim, o povo lá é muito forte. E ali mostra também a coragem de Caleb, dizendo, vamos vencer, vamos invadir e vamos possuir a terra prometida. Também esse livro mostra uma rebelião de Corá, Datã e Abirão, Números 16, Corá, filho de Sar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Datã e Abirão, filho de Eliabe, Aon, filho de Pelete, filho de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens, filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela varões de renome. Então, sempre vai existir, né,
a oposição. Esses homens aí, mais 250, se rebelaram contra a liderança de Moisés. E então Moisés, orientado por Deus, ele vence essa rebelião, pedindo que cada líder, né, de cada tribo leve uma vara diante do tabernáculo. E o sinal visível que Deus escolheria, né, quem seria a tribo que lideraria, que foi os levitas, que a vara florescesse. Então Moisés escreve o nome de cada homem na vara, e o nome de Arão, né, é escrito na vara da tribo de Levi. As varas são deixadas ali durante a noite, no dia seguinte a vara de Arão floresce, sinal que Deus escolhera realmente a tribo de Levi como a sua tribo sacerdotal. E, né, eles perceberam que, se rebelando contra Moisés, naquele contexto, estavam se rebelando contra o próprio Deus. Claro que hoje muitos pastores, bispos, apóstolos, né, usam esse texto como uma forma de mostrar uma rebelião, mas na realidade talvez o próprio líder esteja tão perdido hoje que usa esse texto de maneira não correta. Né? Ali é um contexto histórico, um momento específico e a própria vontade de Deus de que a tribo de Levi fosse essa tribo sacerdotal que fizesse o serviço do tabernáculo, e Deus realmente tinha escolhido e aprovado essa tribo. Mais uma parte da vida de Moisés, quando Moisés bate na rocha, não havia água para o povo, então se juntaram contra Moisés e contra Arão, e o povo contendeu com Moisés. Disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aí, nós e os nossos animais? Né? Números 22-4. Você vê aqui que o povo continua reclamando, né? Continua lá, o povo contendeu, né? Reclamação, né? Por que nós não ficamos no Egito? E Moisés já estava cansado, e o povo estava já praticamente empurrando Moisés a precipício abaixo. Devido a essa cena, Moisés foi lá na rocha, né? E em vez de falar com a rocha, como Deus havia mandado, ele levantou a mão e feriu a rocha, Números 20:11, e saíram muitas águas, né? E assim Deus não gostou dessa atitude de Moisés. Verso 12 fala: mas o Senhor disse a Moisés: visto que não creste em mim para me santificar diante de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Então aqui realmente Moisés caiu do precipício, né? Não foi digno de entrar na terra prometida, não aguentou tamanha exaustão emocional, espiritual, e foi lá e bateu na rocha e falou: vocês são um bando de reclamões, murmurentos, eu também cansei de ficar com uma ama colocando vocês no colo e dando uma madeira, vocês estão abandonados à própria sorte. Bateu na água e feriu a água, a rocha, né? Enfim, a rocha jorrou água, mas de maneira agressiva. E também quero destacar aqui a parte do texto, e a última que eu quero destacar, que fala da jumenta de Balaão, que talvez muitas pessoas nunca leram e nem sabem onde fica essa história, mas fica no livro de Números. Olha lá, Números 22-21, então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Deixa eu explicar essa história aqui, o contexto dela. O povo está no deserto, né, caminhando pelo deserto rumo à terra prometida, vencendo guerras contra cidades fortes, e eles chegam perto de um lugar chamado Moabe. O rei de Moabe chamava-se Balaque. E Balaque ficou com medo, porque ouviu o testemunho, né, de que o povo de Israel vinha destronando, né, cidades, tomando cidades para si. E assim ele chama uma pessoa lá, que deveria ser o tipo de um vidente, um tipo de um homem espiritual, chamado Balaão, para que Balaão viesse e amaldiçoasse aquele povo. E Balaão, interessante que Balaão, né, não é do povo de Israel, mas parece que ele tem uma relação com Deus. Isso é bonito, a gente vê, né, que Deus se revela, a gente chama isso no curso de teologia, que está no meu canal também, que é a revelação geral, né, e a revelação especial, ou seja, de alguma forma, uma revelação geral. Balaão teve um contato com o Criador e falava com Deus, mesmo sem conhecimento
através do povo judeu. E o Balaão, então, ele fala com Deus e Deus, eu posso amaldiçoar esse povo? E Deus fala assim, não amaldiçoa esse povo, porque esse povo é meu. E ele, né, enfim, ele rebate essa questão com o Balaque, né? Balaque, eu não posso falar mal. Mas, enfim, na teimosia de Balaão, né, vendo que ganhar dinheiro de Balaque, ele vai. E nesse caminho para ir, né, amaldiçoar esse povo, a jumenta dele começa a demonstrar dificuldade. Né? Primeiro a jumenta para, né? Depois a jumenta muda de caminho, né? Por exemplo, a jumenta está indo no caminho, ela entra para o mato, né? Imagina aquele monte de carrapicho no pé de Balaão. Daqui a pouco a jumenta deita no chão e ele começa a bater na jumenta, né? Sua jumenta, você nunca me desrespeitou, você nunca me, né? Sempre você me obedeceu. Por que está acontecendo? E a jumenta fala, né? A jumenta começa a falar. A jumenta fala assim: você está indo amaldiçoar o povo de Deus. Tem um anjo aqui na minha frente, eu não consigo passar. Né? A jumenta fala: você sempre montou em mim, não é? Eu nunca desobedeci você. Parece aquele burro do Shrek falando, né? Mas na realidade o burro é o próprio Balaão, não é nem a jumenta. Enfim, então ele percebe que ele está tão cego que uma jumenta dá uma lição para o jumento Balaão. Uma história interessante, né, que mostra que Deus estava com aquele povo de Israel. Enfim, vale a pena você ler o livro de Números, são muitas histórias. O livro mostra essa natureza pecaminosa do ser humano, ingrata, reclamona, murmurante, né? E Deus se inclinando para tentar ajudar, tentar dar a água, dar o pão. E o ser humano, mesmo em face de tudo que Deus faz, ter livrado ele do Egito, continua orgulhoso e egoísta. Espero que você leia esse livro, ou releia ele e sirva sempre de conhecimento essas aulas. Gratidão pela sua companhia. Se inscreva no canal, deixe seu curtir, não custa nada, né? Deixa um curtir aí, um conteúdo aqui gratuito para você. Comente aí se está sendo abençoado. E lá no Instagram, siga lá, @Pastor Daniel Dutra. Vamos nos falando aí. Obrigado. Deus abençoe.